Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para aqueles que vão assistir, meu Pai, esta mensagem no nosso canal. Meu Deus, por todos que estão aqui também. Jesus, porque se não for o Senhor falando, se não for o Senhor transmitindo a Tua vontade e a Tua revelação, Senhor, Pai, nós não conseguimos avançar. Sabemos que é por causa do Senhor que nós fazemos. Como declara a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Então, Jesus, que a mensagem hoje possa, meu Pai, abrir o entendimento e assim tirar a incredulidade ou qualquer impedimento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos deixar a palavra do nosso Deus aberta no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, mas o livro, quem escreveu foi Marcos. E nós vamos lá no capítulo 4 e vamos até o versículo 40, que vai dizer o seguinte para a gente. Já nós vamos ler. Evangelho de Jesus, qual escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 40. Olha o que diz. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler mais uma vez? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Digo amém? Posso sentar, queridos, em nome de Jesus? Nós iremos meditar um pouquinho do que Deus vai trazer para nós a respeito de duas questões importantes, a qual eu coloquei nas redes sociais, e qual nós vamos ver hoje aqui, que é dois tipos de fé. Primeiro, a fé emocional e a fé racional. Duas coisas que nós precisamos entender para que nós possamos avançar, seguir, evoluir, crescer, desenvolver. Porque se nós olharmos para a nossa vida, nós somos pessoas que o que está ao nosso redor, ele mexe muito com a gente. Nós somos pessoas que aquilo que está externamente mexe com a gente, mexendo com a gente, vai mexer também dentro de nós. E tem coisas que nós temos dentro da gente que nasceram e assim são trazidos para fora muitas vezes. Nós não entendemos muitas coisas. É por isso que tem pessoas que quando ela olha para uma coisa, logo ela se entristece. Tem pessoa que na hora que ela olha para uma situação, logo se aborrece. E aí, quando nós estamos falando de Jesus, nós nunca vamos ver Jesus de forma nenhuma triste por nenhuma situação. Pelo contrário, vai ver ele triste quando alguma coisa, o pai é afetado. Na hora que ele entra no templo, ele fica muito nervoso, porque ele está vendo o templo agora para ser um templo de oração e buscar a Deus. Ele está vendo que ali há comércio, ali ele começa então ali a expulsar aquelas pessoas ali. Então a forma de Jesus é às vezes se ferir, uma maneira de dizer, é porque ele fica chateado que o pai está falando, o pai está ali e ninguém está dando ouvidos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nunca vamos ver ele triste, ele chateado, a não ser quando ele está bem perto da crucificação, em que ele está ali na oração dele no Getsemane. Ele vai então chorar ali, ele vai falar com o pai, vai dizer: Deus, pai, passa de mim esse cálice. Porque ele sabe que naquele momento algo crucial estava, mas logo ele recobra a consciência e diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, quando você começa a entender que o nosso padrão de vida tem que ser Jesus, para nós seguirmos, nós vamos então entender algumas coisas para você observar qual é a tua fé. Primeira coisa, você precisa olhar e dizer para você o que é fé para você. O que é fé para você? Se alguém perguntar para você assim, o que é fé? Qual será a resposta que você vai ter? Algumas pessoas talvez vão dizer: fé para mim é acreditar em Deus. Fé para mim é você continuar fazendo, continuar caminhando, acreditando que vai dar certo. Mas muitas vezes isso não vai ser resultado positivo diante das suas dificuldades. É por isso que nós temos um grupo de pessoas no meio do povo de Deus que as coisas, se elas estão bem, eles estão ali ativados, alegres, felizes. Eles estão alegres porque as coisas estão bem para ele.
E nós somos muito pautados assim. Quando nós estamos com situações tão difíceis, a tendência é nós desanimarmos, nós perdemos. E dentro desse grupo, talvez tenha um grande aí número de pessoas que estão agora totalmente desviados e afastados de Deus, desviados dentro de igreja, porque às vezes estão dentro de uma congregação, mas estão afastados, não conseguem entender, não conseguem compreender. Então, quando nós falamos de fé emocional, e eu falo desse texto agora, esse texto é o que você talvez já leu, quem está em casa leu também, a qual Jesus está com eles, e esse momento que Jesus está com eles é algo interessante, que Jesus está calmo no meio de uma tempestade. Jesus está calmo no meio de uma situação, mas qual é o detalhe, o segredo em que Jesus ele vai pegar para ele? Olha o versículo 35, olha lá, do que nós lemos no capítulo 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O ponto crucial de equilíbrio de Jesus agora é porque ele tinha a certeza de que ele chegaria do outro lado. E o que tinha do outro lado? O que ele vai encontrar do outro lado? Ele vai encontrar uma cidade de Gadar. E ele vai encontrar lá um jovem que está possesso. E a possessão dele é uma possessão violenta. E no capítulo 5, no versículo 1, nós vemos que Jesus vai dizer o seguinte, olha lá no versículo 1 do capítulo 5, e eles atravessam o mar e chegam na região. Então você vê que a intenção de Jesus agora era chegar do outro lado. Então para ele, as tempestades, o que veio naquele momento, não assusta ele. Aquele momento que ele está ali com o vento forte, o barco quase virando, o barco quase estando ali, entrando numa situação de morte, e os discípulos dizendo: olha mestre, que o senhor não se importa que nós morramos? Ele está dormindo na popa, na parte traseira, porque a intenção dele era chegar do outro lado. A intenção de Jesus era estar lá, o equilíbrio de Jesus era esse: eu vou chegar do outro lado. O equilíbrio de Jesus é esse: não importa o que eu vou enfrentar agora, eu vou chegar do outro lado. Mas os discípulos, eles estão com ele, não entendem. Os discípulos são pessoas habilidosas em mar, habilidosas em pesca, mas agora estão no meio de uma tempestade e um medo para eles que é natural. Isso assusta eles. E Jesus faz uma pergunta que aparentemente para nós, se olharmos com o olhar natural, humano, vamos dizer o quê? Jesus está perguntando do que eu tenho medo. E não é que eles não estão vendo que tudo está batendo contra nós. Jesus está perguntando para ele: olha, por que vocês estão com medo? Talvez eles poderiam: mestre, olha a batalha, mestre, olha o que estão se passando, mestre. Jesus sabia tudo isso, mas a consciência de Jesus era o seguinte: aquilo que ele sabia era o seguinte: eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar lá. E aí Jesus olha para ele e vai dizer o que nós lemos agora: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês estão apavorados? Não tens fé? Essa fé é a fé a qual eu quero que vocês entendam. Porque a fé emocional é a fé que está pautada naquilo que está ao seu redor. O seu ambiente vai mexer com você, e você precisa de consciência para entender isso. O que é a consciência, pastor? Você precisa aspirar o que está externo para você saber decidir. Você precisa entender que tudo que está ao teu redor vai mexer com você. E é por isso que a maioria das pessoas são assim, onde tem um grande mover, as pessoas têm o desejo de estar perto. Onde tem um grande acontecimento de algumas coisas, as pessoas desejam. Por isso que hoje, no meio de tudo que nós vemos hoje, como alguns estão assistindo, talvez muitos estão assistindo de pessoas que eles nasceram de uma grande batalha, e aquilo que eles escolheram, hoje são testemunho para as pessoas, eles estão aprendendo com essas pessoas. Mas as pessoas elas cresceram entendendo que elas precisariam chegar do outro lado. Elas precisariam entender e compreender aquilo que eles estavam passando, aquilo que eles estavam enfrentando, e não se envolver a tal ponto de decidir uma fé emocional. Porque a fé emocional é essa, a primeira parte é essa. Ela baseia naquilo que você está agindo agora. Então, se alguma coisa deu errado, se alguma coisa não está dando certo, se alguma coisa de repente aconteceu de maneira negativa, esta pessoa já desanimou e já não quer mais viver daquela forma. A fé emocional é essa, que ela vai de acordo com aquilo que você está sentindo. Então, se alguma coisa ela está agora dando errado, peraí, então não está funcionando. Então a pessoa ela vai de acordo com a intensidade daquilo que ela está sentindo. E se for dessa forma, você vai ser como discípulo. Vai sentir o vento, vai sentir todo o baque contra você, e você vai temer. É porque você está sentindo, você está deixando ser guiado por aquilo que está ao seu redor. E Jesus está dizendo para você, como disse para os discípulos no começo: vamos para outra cidade, vamos para outro lado.
Ele deita para dormir porque ele sabia que ele chegaria daquele lado. É a pessoa que sabe que não importa o que vai acontecer, não importa o que vai surgir, ela vai chegar onde Deus mandou ela chegar. Não importa qual é o caminho. Jesus não levou eles para a tempestade, não. Mas Jesus disse para eles: olha, nós vamos chegar do outro lado, mas ei, eu vou dormir, tá? Porque só dorme quem está tranquilo. Ei, eu vou dormir, tá? Porque só descansa quem sabe que vai chegar do outro lado. Só descansa quem sabe que vai acontecer da maneira que Deus disse. Esta é uma fé de alguém que está consciente, mas a fé emocional não é assim. A tua emoção que está ao teu redor, aquilo que você sente, como você percebe as coisas, vai gerar sentimentos em você, e é isso que vai combater você diante da tua fé. Ei, entenda alguma coisa: quando Deus dá a direção para chegar na terra que emana leite e mel, Ele não falou de gigante. Ele falou que teria mel e teria leite, mas não falou que a terra estaria possuída por gigantes. Ele não disse que a terra estaria possuída. Deus não fala por tudo. Deus esconde algumas coisas para ver aonde está a sua firmeza naquilo que ele está vendo agora. E quando ele manda 10 espias, só 2 tem uma fé inteligente, uma fé de olhar e fala assim: ei, a terra é boa, olha os frutos, eu trouxe um fruto lá, a terra é muito boa, Deus não mentiu. Só que tem gente lá. Mas tem gente lá. Mas eles dizem, tem gente lá, tem. Esses 8 estão falando que não dá. E ele vai olhar Caleb e Josué: animemo-nos, porque a terra é boa. Ou seja, a fé emocional faz você olhar para a dificuldade que você está tendo. Essa fé emocional vai criar em você ações e uma consciência de você agir de maneira a qual Deus não quer que você age. E se você olhar desta forma, que as experiências que você tem, mas Deus, olha o que eu estou sentindo, olha a experiência que eu estou tendo, essa experiência não é boa, não, meu amado. Se você olhar para a história de homens e de pessoas, você vai ver que José, ele desce aos piores níveis da história dele, mas nunca deixou ele acreditar, nunca deixou de confiar, porque na casa dele ele tinha uma palavra, a qual Deus tinha dado um sonho para ele, e Deus deu um sonho para ele, que aquele sonho seria extraordinário, que ele estava numa posição elevada, e outros elementos ali se dobravam a ele, sabia que alguma coisa iria acontecer uma hora ou outra, que alguma coisa iria surgir. Então não era uma prisão, não era uma situação que iria para ele, porque a fé dele estava pautada em entender o que Deus estava dando naquele momento. Quando você tem uma fé emocional, você não consegue olhar para aquilo que está acontecendo com inteligência. Não inteligente ser inteligente ou não inteligente, mas observar e colher aquilo que precisa ser colhido. A fé emocional te faz você olhar o seguinte: olha, eu estou passando por isso, então agora eu vou me entristecer porque realmente eu acho que não dá certo. Se tudo está dando errado para mim agora, então quer dizer que Deus não está comigo. Se tudo está dando errado agora, quer dizer que eu sou uma pessoa isso, aquilo, não. Então eu vou deixar dessa forma, vou desistir, vou abandonar. Essa é a fé emocional, porque você está ligado com terrenos, está ligado com quem está ao teu redor. O discípulo está olhando, Pedro vai falar: se é o Senhor, manda-me até aí, mais à frente, nos capítulos à frente. E Jesus vai dizer para ele: vem, Pedro. Enquanto ele olha para Jesus, ele está caminhando. Na hora que ele olha para a tempestade e vê o vento, ele afunda. Ou seja, enquanto ele está olhando consciente, quem mandou vir até ele, quem mandou ele chegar até ele foi Jesus. Então quando ele olha para Jesus, ele caminha. Quando ele olha para o vento, ele tropeça. A fé emocional é essa. Você não precisa sentir nada. Pastor, eu não tenho que sentir Deus, não, você precisa perceber Ele, no mover dEle. Você vai perceber, Ele vai agir de maneiras diversas, mas esse sentir baseado no que você está sentindo agora, naquilo que você está presenciando, naquilo que está ao teu redor, talvez tudo não está bem, e você olha para isso e fala: Senhor, então já era. Você vai ser uma pessoa que não vai ser constante. Não vai ser constante. Por isso nós vemos pessoas que elas abandonam, não conseguem, não tem raiz para aprofundar. Elas conseguem por um tempo, mas quando aquilo começa a ficar muito difícil, elas abandonam. Por quê? Porque elas não têm raiz, não são alimentadas, são fáceis arrancadas, tiradas. É por isso que hoje é complicado você de repente encontrar suporte em algumas pessoas, porque elas vão até onde elas olham e veem que pode dar certo. Meu amado, hoje nós, seres humanos, com essa questão de emoção, nós somos às vezes sobreviventes. Nós só investimos naquilo que vai dar sobrevivência para nós. Só investimos naquilo que vai dar sobrevivência para mim em algum momento. E dentro dessa construção que você vive, como ser humano vive, e dentro dessa construção, então eu só invisto naquilo que me dá retorno. Eu só invisto naquilo que me dá resposta, ou me traz alguma coisa. Essa é a regra da vida. Se não tenho nada que me invista, se não vai me dar mais, por que eu vou gastar o meu tempo aqui? Só que nisso as pessoas estão dizendo para elas mesmas: é porque eu não consigo continuar.
Eu não consigo persistir mais, eu não consigo porque eu não acredito mais. É só a fé, uma fé consciente que faz você continuar caminhando, olhando para frente, dizendo assim: olha, mesmo, como disse o salmista, mesmo que a minha família me abandone, ele disse: eu, Senhor, jamais deixarei. De você entender que muitas vezes como Davi, abandonado pela família, colocado de lado pela família, não sentava para comer de lado, mas ele sabia que lá ele não era aquele melhor escolhido, porque ele não tinha tamanho, não tinha força, mas ele sabia que alguma coisa Deus estaria com ele, porque ele venceu o urso. Para que ele venceu o urso um dia? Para que ele vence o leão, ele magrinho, raquítico, pequenininho? Como é que ele consegue vencer um leão? Fala: Deus tem alguma coisa comigo. Mas ninguém vê, ninguém nota. Os únicos que são beneficiados são ovelhas, nem o pai agradece. Mas chega uma hora que Deus estava escolhendo o momento, a hora certa, para ele ser colocado como Deus queria que ele colocasse. E depois que ele é colocado, você vê que Davi se torna extraordinário, porque é isso que faz Davi ele ser extraordinário, porque a grande batalha que ele vai enfrentar, que vai mudar a história de Davi, que vai mudar o nome dele praticamente, agora ele enfrenta o maior guerreiro. Mas ele não enfrenta um, tem dois, porque tem um gigante e tem também um na frente, um escudeiro. E Davi vai dizer para ele: olha, eu tentei até colocar um molde do que o Saul quer colocar em mim, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia. Então, se a sua fé for uma fé emocional, você vai olhar, até o rei parou. Você vai olhar, até o meu irmão Eliabe, o grande, o forte, desistiu. O exército invencível de Israel desistiu. Esse homem é bom demais, eu acho que eu não tenho chance. A fé emocional é essa. Tentaram, tiraram, roubaram, colocaram, enganaram, me ludibriaram. Eu acho que não dá mais para eu continuar, porque está pesado demais, está difícil demais. Esta é a fé emocional, que onde tem positividade, tem Deus agindo. Onde tem negatividade, Deus não está ali. A fé emocional é essa, que é onde não tem coisas boas, Deus não está. É onde não tem coisas felizes, Deus não está. Onde não tem coisas alegres, Deus não está. Essa é a fé emocional, que você vai ser como ondas levadas, agitadas pelo vento. Da forma que o vento sobra em você, você é levado. E quando o vento te sopra uma negatividade, você cai, desanima, não consegue orar, não consegue clamar. E parece que Deus nesse momento fica em silêncio e não fala nada com você, porque Deus quer que você entenda. E você não vai entender enquanto você não buscar essa consciência, saber o que é que o Senhor está querendo falar comigo. Como assim Elias, vendo todos os momentos na frente dele, terremoto, ventos fortes, mas uma brisa suave, ele ouve Deus falar. A fé emocional vai dar para você uma realidade que você acha e condiz com aquilo que as pessoas estão falando. Então, se alguém desistiu, olha o tamanho dele, olha o tamanho dela, olha como ele persistiu e olha como ele caiu agora. Então, quem sou eu para vencer agora? Essa fé emocional vai criar em você sentimentos, e é isso que vai fazer você desistir e parar. Sabe por que as pessoas param? É porque elas olham a dificuldade. Você já viu essa frase? Eu já vi tanto essa frase: não deixa o teu problema ser maior do que Deus, porque o teu problema nunca vai ser maior do que Deus. Mas para essas pessoas que a fé é emocional, sempre o problema vai ser maior do que Deus. E alguns falam: olha para cima, veja o tamanho desse universo, veja o tamanho desse mundo, tem problema maior que esse. A pessoa fala: não, Deus é maior. Mas a pessoa que está pautada por uma fé emocional, como os discípulos estão, eles vão sempre colocar o problema maior do que Deus. E eles vão dizer o que para Jesus? Um para os outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Ele era aquele que disse: eu vou chegar do outro lado. E para chegar do outro lado, ele tem que enfrentar o mar. Para chegar do outro lado e receber algo que ele precisava receber, é só quem tem uma fé consciente. Então, quando você começa a entender, se você está tendo uma fé emocional, você vai ser uma fé que ela vai se mover com o tempo todo. Pega uma pessoa emocional, pega uma pessoa que tem uma fé como essa, ela nunca é estável, ela nunca é firme. Eu não estou dizendo que você não temos emoção, a emoção faz parte da gente, mas eu preciso dominar. Eu preguei esses dias em uma igreja e eu falava o seguinte, com algo que Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Então Deus está falando com você. Então, se a tua vida, se algumas coisas não estão ainda alinhadas como é para alinhar, você precisa lembrar do que é que Deus disse. Porque os discípulos esqueceram que ele falou: vamos para o outro lado. Jesus não esqueceu.
Você precisa lembrar do que ele falou, e são essas coisas que você vai entender, porque na hora que você pegou aquela palavra de Jesus, então nesse momento agora as tempestades se levantou, mas ele falou: não estou olhando para tempestade nenhuma, eu estou olhando para aquilo que eu disse para você, vamos chegar do outro lado. Então você precisa lembrar daquilo que Jesus falou para você, porque vai ser isso que vai fazer você entender. Não é esse durante que vai fazer você perder, mas é se você se perder no meio do durante. Você não pode se perder, porque Deus ele permite que tempos e tempos sejam diferentes. Ele olha para aquele homem profeta e fala: Ezequiel, você pode profetizar, você pode imaginar um exército saindo desse grande exército, esse grande monte de ossos? Ele fala: tu sabes. Ele sabia que se Deus ordenasse, aí ia acontecer, mas Deus não faz nada. Ele fala: então profetiza tu. Deus permite que Ezequiel libere a palavra. Ezequiel tem que olhar para um osso seco, um lugar de morte, e falar aquilo que Deus mandou ele falar. Para dizer isso, emoção não dá, porque no meu coração vai dizer assim: como é que o osso vai voltar? Como é que o osso vai nascer? Como é que vai sair um exército daí? Mas quem tem uma fé que é consciente, ou seja, que é consciente, que é pautada numa palavra, ele sabe: eu não sei como vai ser, eu não sei de que jeito vai acontecer, eu não sei de que forma vai acontecer, mas algo vai acontecer, porque Deus mandou acontecer. Então quando a sua fé está desse jeito emocional, a sua realidade é outra, querido. Não dá, a sua realidade é outra, diferente. É por isso que ele fala de homem natural e homem espiritual. E o homem espiritual não dá para discernir ele, não dá para você entender, pegar uma pessoa espiritual. É por isso que Jesus agora, aos olhos dos discípulos, ficam apavorados, porque fala: quem é este? Ele era Jesus que disse: vamos chegar do outro lado. Então quando você tem uma fé emocional, você é muito natural. Eu não estou bem hoje. Eu não estou bem hoje para orar, não estou bem para buscar Deus, não estou bem para clamar, não estou bem para fazer nada. Isso é fé emocional. Você precisa entender que mesmo que você não está bem, a tua voz vai chegar até Deus. A tua voz vai romper os limites. A única coisa que vai te impedir de Deus ouvir é o pecado. Mas se o pecado foi tirado, ele diz: você tem livre acesso a Ele. Livre acesso a Ele. Então quando você começa a entender isso aqui, você precisa entender e compreender que a sua emoção não pode gerar nada em você, não pode decidir por você. Você então começa a compreender que os discípulos estão passando por algo agora. Eles vão ficar apavorados. Mas mal sabem os discípulos que mais à frente, nos capítulos da frente, eles vão enfrentar mais uma batalha semelhante. Só que nessa agora Jesus não está no barco com eles. Jesus não está dormindo com eles. Jesus não está na popa dormindo. Jesus manda eles ir na frente. E quando eles vão na frente, no mesmo lugar, no mesmo barco, e Jesus fala para eles, lá no capítulo de número, mesmo livro de Marcos, vamos lá, capítulo de número 6, verso de número 45, olha o que diz: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, né? Cafarnaum ali, talvez ia parar em Betsaida, enquanto ele se despedisse da multidão. Olha aqui, mais uma vez Deus fala assim: vocês vão para onde? Para Betsaida, para Cafarnaum. Só que durante esse processo, eles também vão passar uma tempestade. Eles vão remar com dificuldade, vão ter medo também, vão remar. E aí então Jesus vai olhar do monte, enxergá-los remando com dificuldade, vai entrar naquele momento difícil, caminhando sobre as águas. Eles vão se assustar. E aí Jesus então vai dizer para ele aquilo que está nessa linguagem agora que eu gosto, dizendo o seguinte: olha, versículo 50, coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus vai dizer para eles, olha, no versículo 50, pois todos estavam ficando aterrorizados, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Mais uma vez Jesus disse para ele: não tenham medo. Jesus sabia. Então sempre quando Deus nos dá essas oportunidades, nós aprendemos. Vamos aprender, vamos caminhar para uma fé inteligente, uma fé pautada nessa compreensão, porque batalhas e mais batalhas vão surgindo, e você precisa entender. Agora vamos para Betsaida, vamos para Cafarnaum, mas a tempestade se levanta também. Então se você está pautado nesta fé emocional, tua vida vai ser oscilante.
Tua vida vai ser assim, uma hora alegre, uma hora feliz, e a tua fé vai junto nisso. Quando você olhar uma coisa funcionando, você fala: ei, Deus está aqui. Quando Deus te levantar para fazer uma coisa, e você ali vê que no momento está difícil, você fala: olha, está muito complicado, acho que não vou ficar não. Está muito complicado, acho que não vou suportar não. Aí você vai deixando. O ser humano é desse jeito. O ser humano é desta maneira. Ele só faz porque ele está sendo motivado por aquilo. Se não tem motivação, então ele não consegue fazer. Deus é o contrário. Aquele que conhece o caminho que Deus deu, ele insiste. Por isso que ele fala: a única coisa que me agrada é a fé. Porque a fé é você crer ainda no que não está acontecendo, mas tem uma convicção de que aquilo que você ainda deseja vai se tornar realidade. E é por isso que caminhar com Jesus é muito difícil, porque as pessoas, elas olham e falam: ei, olha lá, ó, ele não vai conseguir não, ela não vai conseguir não vai persistir não. Mas ele tem uma fé racional, ele vai dizer assim: não, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque eu sei que Deus vai fazer. Aí ele trabalha daqui, trabalha dali, ele luta daqui, luta de uma maneira diferente. Quando você vê, Deus começa a fazer, e alguém olha e fala assim: como é que ele conseguiu? Como é que ele aguentou? Como é que ele suportou? Como é que ele levantou tudo isso para ele? Olha só, meu irmão, tem pessoa que ele mesmo sozinho na família, ele é o que defende a família todinha. E se ele parar, e se ela parar de clamar, a família toda padece, porque ele sabe que ele precisa disso. Não tem apoio, não tem força, não tem coragem de outras pessoas, olha, colocar a mão no ombro e falar assim: olha, eu estou orando com você, olha, eu vou orar com você agora, ó, conta comigo. Não, porque ele fala: se caminhar com ele, vai ver que é tão difícil aquela caminhada. Todo mundo quer glória, mas não quer pagar o preço daquilo. Todo mundo quer a glória, mas não quer pagar o preço de caminhar, de lutar. Então você sabe que quando você está nessa fé emocional, tua fé ela é oscilante. Aí você precisa que Deus fale com você todo dia. Precisa que Deus fale com você toda hora. Isso é o mais doído, parece que Deus não fala com você. É o mais doído, parece que Deus não fala. Fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Fala com alguém, Deus usa o pastor, usa a pastora, usa o fulano, usa o beltrano. E parece que Deus não fala, parece que Deus não dá um eixo, te digo. Você fala: meu Deus, e agora? É porque Deus sabe, se falar com você, você vai esquecer de novo. Se ele ficar falando todo dia, você vai esquecer de novo. Então Deus tem que falar alguma coisa na hora que você tiver consciência. Na hora que você entender e compreender, aí eu posso transmitir a minha palavra. E é por isso que esta fé emocional não leva você a nada. Então, se você está desse jeito, na hora de você pensar, está ficando algumas coisas ruins, glorifica a Deus. Algumas coisas não estão caminhando, glorifica a Deus. Algumas coisas não estão dando certo, entra no teu quarto, fala com aquele que tem toda a autoridade e conhece o seu amanhã, conhece o seu mês que vai entrar, conhece o outro mês, conhece o outro mês. Está sozinho? Clama aquele que cuida de você, que nunca te deixa, que diz que estará com você até a consumação dos séculos. Está faltando força? Ele dá força ao cansado. Eles subirão com asas como águias, e não correrão e não se fadigarão. Está cansado? Está ficando cansado como Elias, deitou, pediu a morte. E quando ele fala com Deus, Deus envia para ele a comida. E aquela comida dá força para ele caminhar. Só alguém que tem uma fé racional, uma fé consciente, ele sabe olhar para a tempestade, para a batalha e falar: Senhor, estou enfrentando uma guerra, mas eu sei que o Senhor vive. Eu estou enfrentando uma grande batalha, mas eu sei que o Senhor, não sei de onde eu vou tirar força, mas o Senhor vai me dar força. Esta é uma fé consciente, porque você está deixando tudo aquilo que está ao teu redor não mexer com você, mas você está buscando entender o que é que Deus quer falar. Quando você começa a entender dessa forma, você começa a perceber o que eu falei na ministração aqui, a qual Deus fala, Mateus 24, 35, precisa ler. Ele fala que céus e terra podem passar, mas a minha palavra não vai passar. Ele fala em 1 Pedro 25, ele fala: olha, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então aquilo que Deus falou lá no começo, vamos para o outro lado, ele sabia que iria acontecer. Aquilo que Deus ministrou, então vai acontecer. É isso que você precisa entender. Você precisa se apegar. A fé racional é esta: é como você imaginar uma grande locomotiva, e que os vagões são as emoções. Você sabe que cada vagão, por mais que perca um, a locomotiva vai continuar caminhando. Se um vagão de repente ele se descarrilhar e ele sair da locomotiva, o vagão fica, mas a locomotiva continua. O vagão não interfere em nada para a locomotiva. A força está puxando aqueles vagões e a locomotiva.
Então entenda, querido, compreenda de que Deus, Ele está falando para você, e você precisa entender esta fé totalmente racional. Digam graças a Deus, queridos. Então quando vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Olha o que Deus fala para nós. Romanos 1, 17. Vai avançando um pouquinho onde você está, Marcos vai passando os livros aí. Você vai achar bem mais rápido do que você fechar a Bíblia e abrir. Romanos 1, 17. Olha o que Deus fala agora. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Tem alguma tradução que diz que é de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. O que Deus está dizendo para nós? Porque a palavra é tão viva, esta palavra ela é tão viva que a nossa dependência não está naquilo que eu posso fazer, realizar, não está nos meus méritos, mas esse justo é por causa da confiança em Deus. Porque na hora que nós olhamos nossos méritos, poxa, eu sei fazer, poxa, eu sei agir, eu sei produzir. Quando você olha desta forma e não acontece, você desanima. Mas quando você está olhando para aquilo que Deus fala, que é por causa dessa confiança em Deus, ei meu irmão, não importa se alguma coisa deu errado, você sabe que Deus vai estabelecer alguma coisa para ti, porque aquele que confia, aquele que tem essa fé pautada em Deus, vive pela fé. Ele sabe que por mesmo que as mãos dele, o que ele construiu não deu certo, ele sabe que Deus vai estabelecer alguma coisa. É diferente. Agora você guia pelos seus méritos. Não, pastor, eu sei fazer. Não, pastor, eu sei agir. Não, pastor, eu sei me virar do meu jeito. Não, pastor, eu sei quando o seu jeito não dá certo, e quando o seu jeito não leva a nada, e quando o seu jeito não funciona, e quando o seu jeito não acontece. Você fala, pastor, eu estou perdido agora. A maior dor do ser humano é esta, quando ele se sente perdido, ele fala, bem, agora o que eu faço? Mas quando você está pautado em uma confiança, e a sua fé está em Deus, você fala, Senhor, olha, hoje não deu certo, mas eu saio daqui feliz. Hoje o meu dia foi um dia terrível, mas eu entro na tua presença alegre, porque eu sei que é no Senhor que eu renovo as minhas forças. Eu sei que é no Senhor que eu renovo as minhas armas para voltar novamente para a guerra. Eu sei que é no Senhor que o Senhor me tira todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, as minhas frustrações, para olhar de novo para aquele momento e falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Somente Deus consegue fazer você nesse momento equilibrar o que você está sentindo e falar assim, olha filho, tenha calma. Como aquela mulher que 12 anos de fluxo de sangue, está perto para morrer, não dá mais, ela vai rastejando, ela toca na orla dele, na parte mais suja, mas ela falou em casa, se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Ela não queria conversar com Jesus, não queria falar com ele, não queria tocar na cabeça, não queria tocar em lugar nenhum. Ela falou só um pedacinho do vestido da orla dele que arrasta para o chão, já é bastante. Na hora que ela toca para Jesus, para toda aquela comitiva, os discípulos mais uma vez não entendem nada. Ele fala, olha, para, porque alguém tocou em mim. Fala, mestre, todo mundo está te apertando. Ele fala, não, alguém tocou diferente. Porque a fé daquela mulher está pautada em consciência. Ela fala, não sei o que eu vou passar, não sei o que eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar porque tem muita gente para chegar até ele, mas eu vou chegar. Se eu for pisoteado não tem importância. O que eu quero é tocar no pedacinho da orla dele. E na hora que ela toca, Jesus tem que chamar ela agora, porque Jesus tem que chamar para frente aqueles que agem com a fé inteligente, com a fé racional, que sabe o que estão fazendo, é o culto racional. Ele fala, quem me tocou? Ela levanta da tímida e fala, sou eu que toquei o Senhor. Ele fala, filha, vai, a tua fé te salvou. Você, Deus está falando para ela, filha, nunca mais sofrerá desse mal. Ela sabia. A fé, essa fé racional te dá certeza, meu amado, que mesmo que as coisas estão difíceis, você sabe que tem um Deus que luta ao teu redor, que está contigo, que está com o teu lado, que está da tua maneira. Mas a fé emocional vai te fazer você ser guiado por aquilo que está sentindo. Pastor, eu estou bem hoje, por isso que as pessoas são assim, pastor, eu estou bem hoje, não vou buscar o Senhor. Deus, eu estou bem hoje, não vou para a igreja hoje. Senhor, eu estou feliz hoje, aconteceu um grande milagre, eu vou agradecer. Mas quando os problemas estão, quando a luta está, quando a batalha está, quando a guerra está, a tendência não é nós desejarmos buscar Deus, porque nós somos assim. E é por isso que o diabo sabe disso. E por isso que ele envia tanta guerra, para você nunca estar bem.
Ele sabe que se você ficar bem, você vai buscar Deus. Se você ficar feliz, você vai buscar Deus. Se o milagre chegar, você vai buscar Deus. Então ele coloca problema. A fé emocional te faz isso. A fé racional, você fala assim: Deus falou, eu acredito no que Ele falou. Deus disse, eu acredito no que Deus disse. Deus falou, eu confio no que Ele falou. Eu não ando por vista, mas eu ando por aquilo que creio. Eu não ando por aquilo que eu estou enxergando, mas eu ando por aquilo que Deus falou. Então se Ele falou, eu confio nele. Não importa o que eu estou agora sentindo ou presenciando ao meu redor, eu confio no que Ele falou. A fé racional é essa: eu acredito no que Deus fala. A mulher de Jó vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vai dizer: loucas é mulher. Como é que entende alguém assim? Como é que se vive nesse mundo se você não tiver uma confiança em alguma coisa? Você precisa de raiz. Você precisa ter raiz. Porque vai chegar um momento em que pessoas vão decepcionar você, família, o mundo. Você mesmo vai se decepcionar, porque você fala assim: poxa, eu nunca agi assim. Você olhar para você e falar assim: poxa, como é que pode eu reagir desse jeito? Tudo vai decepcionar você. Mas Deus nunca vai decepcionar você. Deus nunca vai decepcionar você. E é por isso que Ele te convida hoje a você sair desse momento de emocional e você falar para Deus: Senhor, eu vou viver, eu sou a locomotiva que puxa, e as minhas emoções não vão parar o meu caminho. Ela faz parte, emoção faz parte, eu preciso dela. Não sou isento de você ficar frio, não. Estou dizendo para você ficar frio, mas você precisa das emoções, mas você precisa controlá-las. Na hora que ela vir, você fala: não, a minha razão que define. É o que Deus falou aqui, é o que Deus disse, é o que Ele profetizou para mim, é o que Ele falou para mim. É como Ele fala em Isaías 40: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, a beleza passa, a força talvez passe, mas você vai ver que muita coisa que você vence hoje não é pela tua força. Porque se fosse pela tua força, não venceria mais, teria desistido, parado. Mas aí quando você entra na presença de Deus, fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me dê força, me dê alegria, me dê conforto para passar por isso agora. E aí parece que Deus em um sopro, Deus parece que entra, dá força a você, usa uma pessoa, você fala: Senhor, obrigado. Mas não é para você olhar para aqui e falar: ei, Deus operou. Mas quando a luta vir, você fala: Deus não operou. Não, continua operando, Ele está do teu lado. Só que Ele está dizendo para você precisa entender, compreender o que é que eu quero falar, porque nisso tem segredo, nisso tem sinais para você. Ele falou, Ele vai te lembrar do que Ele disse, vai te lembrar do que Ele falou, porque Ele tem compromisso com esta palavra. E Ele precisa que você entenda, para você dizer: Senhor, hoje se cumpre o que o Senhor falou para mim ontem. É isso que Ele precisa que você entenda, porque Ele tem um compromisso com esta palavra e não pode voltar para Ele vazia. Essa palavra tem que cumprir o que Ele falou, para você dizer assim: hoje se cumpre o que o Senhor disse, hoje se cumpre o que o Senhor falou que cuidaria de mim, hoje se cumpre o dia que o Senhor falou que cuidaria da minha casa, hoje se cumpre o dia que o Senhor falou que me livraria disso, que o Senhor colocaria as mãos, que o Senhor mudaria o cativeiro. E quando você fala isso, o céu se abre, porque Ele sabe que a palavra se cumpriu. É por isso que Hebreus 4 vai dizer que a palavra dele é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando ele entra, ele consegue tocar, ele consegue trazer para fora aquilo que você é. Ele consegue trazer para fora aquilo que você é. Por isso, quando alguém se humilha de verdade, ele chora, ele se entrega, ele fala para Deus. Ele tem pessoa que soluça, tem pessoa que rasga as vestes de uma maneira sentido figurado. Ele fala, e quando ele sai dali, parece que ele lavou a alma dele, porque Deus falou: ei, estou tirando de dentro aquilo que sair. Eu estou cortando o que é para melhorar. Eu estou entrando porque você precisa entender. Eu estou batendo porque você precisa aprender. Eu preciso trazer de volta aquela pessoa que era entendia. Porque eu falei com alguém, eu não falei com alguém emocional. Eu falei com alguém que pensou quando eu falei para você: olha, eu disse que você seria e você esqueceu. Não me esqueci não. Mas só uma fé racional faz você entender. Puxa esse vagão, puxa essa locomotiva que vai nos trilhos que Deus te dá. Você todo dia puxando as emoções, tentando parar você, descarrilhar você. Você fala: não, eu vou continuar puxando, eu vou controlar ela. Eu vou controlar, igual um carro que está perdendo o controle. Você segura forte aqui, você segura até você parar ele, porque as forças que Deus te dá é para controlar você. E quando vir essas dificuldades, como os discípulos passaram, você possa enfrentar e dizer: Senhor, eu lembro, o Senhor falou que nós chegaríamos lá. O Senhor chegaria comigo, o Senhor estaria comigo. Eu lembro da tua promessa é esse ponto que Deus falou para você: chegue do outro lado. Para nós terminarmos,
Quando nós, daqui a pouquinho vamos abrir o livro de Coríntios, como é que pode um povo pobre, como é que pode um povo em grande tribulação conseguir ofertar? Como é que pode uma igreja com tanta dificuldade, como essa igreja que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, eles pedirem para Paulo, deixa eu ajudar? Como é que pode alguém pobre, que não tem condição, nascer a generosidade? Se você buscar entender generosidade, significa o nome dela, o estudo da palavra é aquele que faz nascer, fazer brotar. Como é que pode alguém pobre que não tem condição conseguir gerar? É porque ele acredita no que Deus fala. Então hoje tem poucas pessoas generosas porque elas estão menos acreditando no que Deus fala e acreditando naquilo que estão sentindo. Eu não faço mais, eu não ajo mais assim, eu não pratico mais desse jeito. É porque elas estão levadas com a fé emocional. Mas todos aqueles que confiarem no que Deus falaram, que junta emoção com razão e controla isso, sabe que Deus desce com resposta, sabe que Deus desce com prosperidade, sabe que Deus desce com sinais. Então talvez você nunca leu esse texto. Vamos lá, depois nós vamos orar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Você está em Romanos aí? Avança um pouquinho. Só você avançar aí algumas folhas, você chega no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 2. Pessoas que andam pela fé são pessoas que vivem uma vida que Deus só sabe como é que vão ser, mas ninguém entende. 8, segunda aos Coríntios, capítulo de número 2. Olha o que diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordavam em rica generosidade. Pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O que faz alguém pobre? O que faz alguém pobre e numa tribulação de extrema pobreza ter desejo de ajudar e pedir e ter o privilégio de contribuir, ser assistência para quem sofre? É só quem entende, é só quem sabe o que Deus tem falado. Então são pessoas que ninguém vai começar a entender. E por isso que essas pessoas nesse mundo, elas são menores, porque elas são às vezes abusadas, são às vezes aproveitadas, mas são pessoas que Deus, eles usam e de maneira extraordinária vive uma vida repleta de sinais e maravilhas. Quando você olha isso e você entende, você compreende que Deus é o Deus que trabalha através de tudo isso. Então a generosidade hoje, ela está menor a cada dia, porque as pessoas estão olhando, o que eu vou ganhar com isso? E são pessoas que às vezes Deus diz: olha fulano, faz, olha Beltrano, realiza. E olha que Deus está falando: olha fulano, continua sendo assim, olha fulano, eu continuo fazendo. E deixa uma fé emocional dominar e fala assim: o que eu ganhei com isso? O que eu tenho, sendo que eu fiz sempre isso? E elas deixam uma fé pautada num Deus que fala, para ser uma fé pautada em emoção que varia. E aí o que acontece? Deixam de ser. E aí Deus vai dizer muitas vezes: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. É por isso que a cada dia mais nós sofremos tanto por pessoas que elas somente entram para consumir e para tentar tirar aquilo que é teu. Mas quando Deus usa pessoas assim, muitas vezes são daqueles que não têm nenhum valor para os outros. Como Jesus está naquele momento da oferta, os discípulos estão lá e ele vê uma viúva entrando e colocando ali a sua oferta de todo o seu coração. E ali tinha homens que ofertavam tudo que sobrava para eles. Jesus para e diz: olha, ela está dando o melhor. Ninguém entende, porque nós somos assim, olhamos o que queremos olhar. Ele fala: está dando o que não tem.
Ou seja, a generosidade dela, na necessidade dela, está fazendo gerar alguma coisa, porque ela acreditou em algo. Então Deus está falando, você que acredita no que Deus fala de verdade, você é aquele que Deus vai te usar de verdade, que vai ter raiz forte de verdade, que vai ser plantado junto às águas, como fala em Salmos, e vai ser dado o seu fruto no tempo certo, e Deus vai sustentar você, e não vai passar a necessidade. Mas se você anda pela tua fé racional, você vai vencer. Se você anda pela tua fé emocional, você vai viver uma fé. Quando as coisas estão bem, você faz. Quando as coisas estão ruins, você se afasta. Quando as coisas estão difíceis, se aproxima de Deus. Quando as coisas estão morrendo, se aproxima de Deus. Quando as coisas estão melhores, você se distancia de Deus. Essa é uma fé emocional. Só que você não aprende nada, você não cresce, não descobre Deus, não entende como é que Deus trabalha, vive uma vida sofrida. Mas uma fé racional, você entende, você está seguindo para o alvo. Seguindo para o alvo. O alvo é Jesus. E nós precisamos de pessoas, mas se dentro de um propósito, ninguém na tua família te ajudar, você crê, pode ter certeza, você vai levantar. Você vai ser um grande desbravador na família. Você vai ser um grande vencedor que vai resgatar. Vai ser. Mas Deus tem que procurar essas pessoas. É por isso que, como é que se entende um povo com tanta pobreza, ele conseguir ser generoso? Então aqui Paulo está dizendo, não é porque você não tem que você não ajuda. Não é porque você não tem tempo que você não faz, Deus mandou. É porque às vezes a sua fé não deixa. E esta fé emocional não deixa você. E aí nós entendemos algumas pessoas que falam assim, como é que ele tem tanto pique? Como é que ela tem pique para fazer as coisas para Deus? Porque na hora que Deus chama, ela vai. Na hora que Deus fala, ela vai. A fé emocional assim, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho força, eu não tenho vigor para isso. Mas se você tem um Deus do teu lado, falando com você, você conhece Ele, você fala assim, mesmo sem força, mesmo cansado eu vou, porque Ele vai recompensar. Por isso que Deus fala, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ninguém fica sem receber de Deus a recompensa. Ninguém fica sem receber de Deus a recompensa. O que eu plantar, isso vai colher. Deus não se deixa zombar. Mas se você quer ter uma vida nesse ano, você fala, Senhor, eu quero viver algo diferente. Então deixe sua fé emocional de lado. Pegue 3 princípios. Você trate a sua fé para buscar compreender a Deus através da palavra, estudando, buscando, acredite no que Deus fala e use a razão juntas com a emoção, mas cada uma no seu lugar. E quando a razão vir e a emoção também, você consiga controlar. E você fala, não, o desespero não vai me dominar. O desespero não vai me abalar. O desespero não vai me enfrentar. E você vai vencer em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos orar? Deixa eu fazer oração para quem vai assistir essa live em casa. Só curva a cabeça mesmo, quem está em casa também. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por esta vida agora. Meu Pai que recebeu esta palavra, talvez ele está afastado, talvez ela está afastada, talvez agora está distante da tua presença, e hoje ouvindo esta live, Senhor, meu Deus, hoje também ele aqui ouvindo, ela também ouvindo, Senhor, meu Deus, recebeu e encontrou, Senhor, em ti a força. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, no mundo espiritual agora entrar, ajudar, fortalecer, edificar. Meu Deus, que ele consiga e ela consiga também romper as dificuldades agora e assim prevalecer no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, para que o medo não domine mais, para que a angústia não domine mais, para que nenhum controle, meu Pai, mais do mundo espiritual venha mais dominá-lo, mas que ela e ele consiga dominar pelo teu Espírito, Senhor. Meu Deus, que ele consiga vencer, que ela consiga sair desta batalha, sair desta guerra, sair desse confronto que ela está enfrentando, Senhor, e dizer, meu Pai, bem alto, meu Deus, onde ela estiver, acreditando que o Senhor vai levantar e vai fazer acontecer, ele vai voltar para a tua presença e vai crescer e vai evoluir, Senhor. Meu Deus, faz nascer essa fé racional, onde ele pensa, onde ele consegue ajustar os seus pensamentos, organizar suas emoções e saber que o Senhor vive e que o Senhor opera e que o Senhor reina e que o Senhor faz acontecer, Pai, para a tua glória, meu Deus, e que mesmo que alguma coisa ele sendo sozinho, meu Pai, sozinha, meu Deus, sem ajuda de ninguém, que o Senhor, Pai, nesse momento agora de solidão, de dificuldade, o Senhor sopre alegria a ele e alegria a ela, e que ela vença, sai daqui hoje sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que realiza, que o Senhor é o Deus que fortalece,
fortalece, é o Senhor Deus que dá a palavra de restauração e de vida, Pai. Oh Deus, eu abençoo a vida em nome do Senhor Jesus de cada um, meu Deus, que assiste ou vai assistir, para a tua glória, meu Pai. Eu declaro em o nome de Jesus que sejam abençoados a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém e graças a Deus.